Vamos começar falando do Corinthians aqui, escalações para o jogo contra o Atlético Paranaense, 21h30, pós-jogo daqueles, né? Aquela grande audiência que a gente tem no pós-jogo. Aguardo vocês assim que a bola parar de rolar na Neoquímica Arena. Vamos lá. Escalação do Corinthians. Corinthians deve ter em campo Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu, Matheus Bidu. No meio-campo, acredito, Breno Bidon como primeiro volante, porque muita gente tem colocado o Maicon, mas nas duas últimas vezes que os dois atuaram juntos, né, jogou o Breno Bidon de primeiro volante e o Maicon na esquerda. Então acredito em Breno Bidon de primeiro volante, Maicon na esquerda, Charles na direita e Garro na armação. Na frente, Memphis e Yuri Alberto ou Guinegão, tá? O José Martínez jogou os 90 minutos pela seleção venezuelana na última rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, deve ficar como opção no banco de reservas, a não ser que ele esteja muito bem, pedir para jogar, e aí o Dorival pode colocá-lo. A questão do Hugo já voltou, já está aí disponível, o Memphis também, então vão para o jogo. O Romero atuou 45 minutos, mas o Romero é reserva no Corinthians. O Félix Torres não jogou a última partida, né? Foram 2 jogos, não jogou a última. O primeiro jogo ele entrou só no finalzinho, nos minutos finais, e também é banco do Corinthians e, com todo respeito, tomara que nem entre, né? Enfim, então a gente não vai ter o Félix, o Romero jogou 45 minutos, mas é banco, Memphis e o Hugo, que é o que importa, na verdade, vão estar em campo, e o José Martínez também, que é um bom reforço, deve ficar com a opção do banco de reservas, esse é o time do Corinthians para enfrentar o Atlético Paranaense. Lembrando que o Ranieri está de fora, né, do jogo, né, segue fora por conta de uma lesão, né, muscular de grau 1, tá? Então o Corinthians não conta com o Ranieri, a lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. O André Carrillo em recuperação de cirurgia ligamentar no tornozelo direito, informação do canal Café do Setorista, que ele, né, deve jogar ainda esse ano, em dezembro, claro, né, se o Corinthians se classificar aí para a semifinal da Copa do Brasil, tá? O Atlético Paranaense vai ter o técnico Fábio Moreno, né, que vai ser o auxiliar hoje, que vai ser o técnico, porque o Odair Helman, né, foi expulso no jogo de ida, tá? Desfalques, tem o Atlético Paranaense, ainda são dúvidas, o Patrick, o Zapelli e o Leozinho vão ser avaliados, né, a definição será feita apenas horas antes do jogo. A novidade deve ser a entrada do meia Dudu, tá, no jogo. Ele vem se destacando aí nas últimas partidas, foi o autor daquele golaço que vocês viram contra o Botafogo. Vocês viram o gol que ele pega a bola antes do meio campo, vem pela direita, entra, faz o golaço, então deve ganhar aí a condição de titular. Provável time do Atlético: Santos no gol, Benavides, Aguirre, Teran e Esquivel, né, Esquivel que volta, Filipinho, Dudu e Zapelli. Esquivel não jogou o primeiro jogo, tá? O Patrick, Leozinho ou Luiz Fernando, e na frente Mendonça e Viveiros, tá? Esse é o time do Atlético Paranaense para enfrentar o Corinthians. Viveiros, quem Viveiros verá a classificação do Corinthians, Viveiros. Eu dei a escalação, mas quero falar de um teste, tá? Que o técnico Dorival Júnior, ele pretende fazer, se for possível até durante o jogo, tá? Durante o jogo, que é um quarteto: Garro, né, jogando com Guinegão, Yuri e Memphis. Ele não teve, né, todos os jogadores à disposição nos treinamentos, mas, né, colocou ali jogadores, por exemplo, para substituir o Yuri, para substituir o Memphis, principalmente nessa data FIFA, para tentar um esquema diferente, que seria, né, o Corinthians jogando num 4-2-3-1, tá? Com Guinegão, Memphis, Garro e Yuri Alberto. Seria um quarteto, tá? Então, assim, no decorrer da partida, né, se o Corinthians, por exemplo, né, lógico que o torcedor não quer, a gente não quer, sofrer um gol, quem sabe, né, um time mais ofensivo pode ter sim um quarteto. O Dorival gosta, tá? Gosta da ideia. E nessa formação que ele testou, mesmo sem o Memphis, o Guinegão jogou aberto na direita, tá? Só para você entender como é que ficaria essa formação. Mas eu queria passar para vocês, foi apenas um teste, não vai ser a escalação inicial, duvido muito, mas pode, né, ser pode não, né? Foi um teste de circunstância de jogo, os treinadores fazem muito isso, tá bom? Comenta aqui embaixo se acha possível jogar os 4 juntos, quero sua opinião sobre isso. Quem assistiu ao Almoço com a Fiel, eu trouxe uma informação, ontem eu já havia trazido uma informação que eles têm uma nova proposta pelos Name Rights da Neoquímica Arena. Lembrando que a Neoquímica hoje paga 18 por ano, né? Claro que com os reajustes aí dá 20 e poucos, 23 milhões, 24, né, por ano. O Corinthians quer 70 milhões, a empresa que fez a proposta oferece mais do que o Corinthians ganha hoje, mas está longe dos 70 que o Corinthians pede. Eu recebi uma informação que se essa empresa chegar a 60 milhões fecha, e pelo que eu entendi na conversa, né, eu tratei isso no Almoço com a Fiel até como uma opinião, né, mas uma opinião cercada de informação. Eu acho que se chegar uma empresa com 50 milhões também, o Corinthians pode fazer esse desconto, tá? E fechar aí os novos name rights. Lógico que tem que pagar a multa, né, que hoje da Ipera-Pharma, da Neoquímica, avaliada em mais ou menos aproximadamente 70 milhões de reais. Então pode ter um descontinho para o Corinthians fechar. Não apareceram muitos interessados até agora. O Corinthians negocia, conversa com 3, proposta oficial mesmo de uma. Então essa é a informação que eu queria passar para vocês. Você faria esse desconto? Você acha que vale? É melhor 60
do que 20? É melhor 50 do que 18 milhões que recebe hoje? Ou é melhor bater o pé e ficar esperando, e vai que não chega também, mas ficar esperando 1 bilhão, 700, enfim. Eu quero a sua opinião sobre isso. Eu falo 1 bilhão, 700 por 10 anos, né? E 70 por ano. Mas se chegar a 50 por ano, que seria 500 em 10 anos, valeria a pena? Eu quero muito sua opinião aqui embaixo sobre isso. E vamos trazer informações agora exclusivas sobre o patrocinador master do Corinthians. O Corinthians almeja novos valores para o seu patrocínio master da camisa. Isso mesmo, tá? Informação importante para passar para vocês. Eu apurei os valores que o Corinthians almeja. O Corinthians hoje recebe da Esportes da Sorte 103 milhões de reais por ano, tá? De patrocínio master, contrato de 3 anos que vai até julho de 2027. A empresa está pagando certinho, está pagando também as luvas do Memphis corretamente. Apurei tudo isso para vocês. Mas o Corinthians entende que precisa de um valor maior, né? O valor de mercado, principalmente com o patrocínio que o Flamengo fechou, que dizem, né, ser de 268 milhões por ano. Isso mexe com o Corinthians também, que tem, né, uma audiência, né, que tem também aí números muito expressivos, né, em questão de audiência de público, né, muito parecidos com o Flamengo. Enfim, e o Corinthians quer melhorar esse valor, tá? O Corinthians trabalha na ideia de aumentar de 103 milhões por ano para 250 milhões. Mas o valor que o Corinthians trabalha é entre 200 milhões e 250, 260. Claro que se pintar uma proposta parecida com a do Flamengo, o Corinthians fecha. Mas o valor mínimo hoje, tá? O valor mínimo hoje que o Corinthians quer é o dobro que ele recebe hoje, 200 milhões de reais. Então é o valor que o Corinthians trabalha hoje para o novo patrocínio master da camisa. Tem sondagens, tem conversas, mas não existe ainda nenhuma proposta oficial. Proposta oficial realmente só pelos name rights da Neoquímica Arena, uma proposta que ainda está bem abaixo, tá? Agora, em relação ao patrocinador master, não existe proposta oficial, mas o Corinthians quer 200 milhões no mínimo por ano, tá? E quem sabe a própria Esportes da Sorte, que tem uma multa agora que vai baixar também, tá? A multa da Esportes da Sorte, quem sabe agora, né, a Esportes da Sorte também possa querer cobrir, né, esse valor e aumentar para 200 milhões, mas o Corinthians está conversando com empresas, a proposta oficial nenhuma foi feita, tá? Mas o Corinthians quer 200 milhões no mínimo, claro, 200, 230, 250, mas no mínimo 200 milhões de reais, o novo master do Corinthians. Comenta aqui embaixo.